Boa noite. Boa noite. Vamos então continuar com nossos estudos da noite. Boa noite. Procure ser humilde em todas as circunstâncias. Humildade não é dizer sim a tudo e a todos, nem é apregoar que somos humildes. Não é agachar-se mentalmente a tudo que os outros dizem. Não. Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos. É conhecermos a nós mesmos, procurando corrigir sinceramente nossos defeitos e não nos querendo impor aos outros. Quem é humilde, em geral, não sabe o que o é. Mas quem não é humilde é que pensa que é. Então vamos fazer nossa prece. Vamos então rogar nesse momento aos nossos familiares e amigos que estejam conosco, abençoando, iluminando este ambiente, esta casa de Francisco, todos nós sob a tutela do nosso Pai Francisco, nosso orientador, nosso Pai espiritual, que Ele possa estar sempre olhando por nós, emanando boas vibrações, bons pensamentos. E aqui que possamos, não só aqui dentro, ter esse ambiente de paz, de luz, de proteção, que essa luz possa se irradiar a todo o bairro, a todos os vizinhos, a todos aqueles que irão nos acompanhar pela internet, que possam receber o amparo e que possamos ter um ótimo encontro, um ótimo estudo, de bom aprendizado, de bom entendimento, que possa ser um estudo salutar em nossas vidas. E assim, Senhor, então damos início às nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Então a gente vai continuar do 27º encontro deste livro, a introdução ao estudo reflexivo da doutrina espírita, uma proposta da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, a todo o movimento. E nós estamos aqui no 27º encontro deste livro, então. O título que a gente vai continuar, que não concluiu, é o Tríplice Aspecto da Doutrina Espírita e a importância das obras básicas para o Espiritismo e para a minha vida. A gente estava aqui lendo... Eu estava lendo algum livro ou não? Não, tinha lido obras póstumas, mas aí parou e estava numa leitura de livro. Nós estávamos vendo aqui então, falando aqui por último sobre a caridade. E aqui diz assim, então continuando, o que é preciso então para praticar a caridade benevolente? É uma boa pergunta, né? O que precisamos para praticar essa caridade benevolente? O que será que a gente precisa? Ter amor, né? Fazer com amor, né? E é isso aí. Aqui diz assim, amar ao próximo como a si mesmo. Se amarmos ao próximo como a nós mesmos, amá-lo-emos muito, agiremos para com os outros, como gostaríamos que os outros agissem para conosco. Não desejaremos nem faremos mal a ninguém, porque não gostaríamos que não o fizesse. Crer num Deus Todo-Poderoso, soberanamente justo e bom, crer na alma e em sua imortalidade, na pré-existência da alma como única justificação do presente, na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelectual e moral, na perfectibilidade dos mais imperfeitos seres, na felicidade crescente com a perfeição,
na equitável remuneração do bem e do mal, conforme o princípio, a cada um segundo as suas obras, na igualdade da justiça para todos, sem exceções, favores nem privilégios para nenhuma criatura, na duração da expiação limitada pela imperfeição, no livre-arbítrio do homem, que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal, crer na continuidade das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, na solidariedade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados, considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito, que é eterna. Aceitar corajosamente as provações, em vista do futuro mais invejável que o presente. Praticar a caridade em pensamentos, palavras e obras, na mais larga acepção da palavra. Esforçar-se todos os dias para ser melhor que na véspera, extirpando alguma imperfeição de sua alma. Viu? Então aqui ele está falando coisas importantes, né? Aqui caridade, novamente, praticar a caridade em pensamentos, palavras e obras. Viu? Esforçar-se todos os dias para ser melhor que na véspera, extirpando alguma imperfeição de sua alma. Submeter todas as crenças ao controle do livre exame e da razão, e nada aceitar pela fé cega. Respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Ver, enfim, nas descobertas da ciência a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Eis o credo, a religião do Espiritismo, religião que pode congraçar-se com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. É o laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ele ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Muito belo isso aqui, né? Coisas bem importantes. Então aqui diz muito lustros os ensinamentos de Kardec, demonstrando-nos a sublimidade da religião espírita, isenta de qualquer prática teológica dogmática, que se funda no amor cristão. Então aqui foram pensamentos, ensinamentos de Kardec, né? Então agora reflitamos um trecho da introdução da obra O Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que aborda o tríplice aspecto da doutrina espírita, ressaltando a sua importância religiosa como cristianismo redivivo. Diz assim: apresentando o Espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, três aspectos diferentes: científico, filosófico e religioso. Qual desses aspectos é o maior? Aqui ele coloca que são três aspectos, né? O tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso. Qual desses aspectos é o maior? Será que tem algum deles que é maior? Não sei. Também não sei. Vamos ver aqui então. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico,
a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Então aqui, esse aspecto científico e filosófico será sempre então um campo nobre de investigações humanas, ó. O científico e o filosófico, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. E no aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem, para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, o religioso é maior, então. Ele não disse aqui ainda qual que seria o maior, né? Ele diz assim que o científico e o religioso são de natureza intelectuais, não o científico e o filosófico, né? São de naturezas intelectuais, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Né? Então, visando mais o lado intelecto, né? E o religioso, então, tendo em questão a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, né, para as nossas vidas. Então, está estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, seria a parte moral, né, a parte religiosa, o aspecto moral. E o científico e o filosófico seria a parte intelectual, né? De tu pensar, de tu estudar, de tu raciocinar. Crescer, na verdade, intelectualmente. A gente cresce no campo profissional também, vai trabalhando o intelecto. Então, a ciência, a filosofia e a religião espírita foram nos apresentados por Kardec nas cinco obras fundamentais da doutrina espírita, denominadas no movimento espírita de obras básicas. Aqui, então, no caso, ele pergunta qual desses aspectos é o maior. Aí ele colocou. Ele não disse qual é a maior, né? Ou seja, nos dizendo então que a ciência, a filosofia, a religião, ele nos coloca como se fosse realmente um triângulo, né? um tríplice aspecto. No começo, quando ele começa a falar da religião ali, eu achei que ele quis dizer que era o maior, a sua grandiosidade, não sei como é que ele fala ali no comecinho, quando ele começa a falar sobre a religião. É porque um depende do outro, né? Vamos ver aqui, podemos tomar o espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. Então os três, na verdade, não tem um que é maior. A força maior seria o tríplice aspecto, não tem como separar esse é melhor ou esse é. É um conjunto de forças espirituais, né, representado num triângulo, tríplice aspecto. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, né? Ou seja, trabalhando mais as questões da Terra, a inteligência, trabalhando aqui na Terra. Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Então, a religião é que nos liga a Deus, no caso, né? E no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. Então, na filosofia e na ciência seriam as investigações humanas, né? Como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Entendeu? E no aspecto religioso repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus. Entendeu?
Então aqui, ó, agora nós vamos adentrar nas obras básicas. A ciência, a filosofia, a religião espírita foram nos apresentadas por Kardec nas 5 obras fundamentais da doutrina espírita, denominadas no movimento espírita de obras básicas. É o Pentateuco Kardeciano. Então esse tríplice aspecto está representado no Pentateuco. Estudemos a seguir um resumo do que tratam essas obras, que se recomenda que todo espírito estude continuadamente. Vamos ver a primeira obra, então, da codificação, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Vamos ler o Livro dos Espíritos? Não, aqui ele vai só explicar aqui. O que se trata o Livro dos Espíritos. É a primeira obra espírita publicada, tá? Base de toda a codificação, publicada pelo educador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Veio a público em 18 de abril de 1857. Lançada no Palais Royal, em Paris, com a forma sui generis de perguntas e respostas, originalmente compreendendo 501 itens, que depois foi ampliada para 1019 perguntas. Então a primeira que Kardec publicou tinha 501 perguntas. Aí depois ele ampliou, se eu não me engano, uns 2 anos depois, mais ou menos, que daí ele ampliou para 1019. Alguns livros têm 1018. Mas todas estão ali. Ó, a obra se divide em 4 partes. A obra se divide em 4 partes, contendo 1019 perguntas e respostas. Ó, das causas primárias, a primeira. Então vamos ver as 4 partes, as 1019 perguntas. Então a primeira parte, ó, estuda as causas primárias, abordando as noções sobre Deus, dos elementos gerais do universo, da criação e do princípio vital. Tá? Então essa primeira parte estuda isso, das causas primárias. Então vai ver lá sobre Deus. Na primeira pergunta já pergunta quem é Deus, né? Aí depois vai indo. Aí pergunta sobre o universo, sobre a criação, né? O princípio vital. Na segunda parte, ele trata do mundo dos espíritos, né? Analisa o que são os espíritos, a encarnação dos espíritos, a desencarnação, a reencarnação, a vida espiritual, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, a ocupação e missão dos espíritos e os 3 reinos, na segunda parte. Então aborda mais as questões do mundo espiritual. E a terceira parte das leis morais, ó, desenvolve reflexões acerca das leis morais que regem o universo, a importância de as cumprirmos para sermos felizes. Então a terceira parte vai estudar sobre as leis. E na quarta parte última, das esperanças e consolações. Esta parte da obra conclui com reflexões acerca do futuro do ser humano, seu estado feliz ou infeliz após a morte corporal. Então, se a gente vê essas 4 partes aqui, ó, ela vai ser aprofundada depois nas outras obras. Quer ver, por exemplo, aqui está a primeira parte, ó, das causas primárias. Então, abordando as noções sobre Deus, elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital, do que se encaixa aqui em qual obra que aprofunda essa primeira parte, que a gente até está estudando. Aqui fala ali sobre Deus, sobre o universo,
sobre os elementos, né? O princípio vital, a criação. Qual é que é a obra? Se encaixa nesse aqui. Gênesis? Isso. Daí a Gênesis aprofunda essa primeira parte do Livro dos Espíritos. Né? E na segunda parte ali do Mundo dos Espíritos, né, seria mais a parte do livro do... Qual é o livro que trata mais sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos, das obras básicas? Olha, o Céu e o Inferno eu li só umas partes. Então, É o livro dos médiuns. Ele trata mais a parte 2 sobre depois aprofunda mais no livro dos médiuns, né? Isso aí, eu vejo que cada parte, isso aqui é importante a gente saber, ó, cada parte vai pegar as outras 4 obras que foi lançada depois. Ele aprofundou essas partes. E na terceira parte das leis morais, qual é o livro que trabalha as leis morais? o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o último, a quarta parte das esperanças e consolações, né? Acerca do futuro do ser humano, seu estado de feliz ou infeliz após a morte do corpo. Qual é que seria a obra? Deve ser o Céu e o Inferno. Foi a que restou, né? Então ele aprofunda no céu e inferno nessa quarta parte. E que na verdade a Gênesis também ela é um livro, como eu disse, que ela aprofunda na verdade não só a primeira parte, né? Mas ela vai pegar ali também a parte 2, vai falar sobre, né, as questões espirituais, também fala. A das leis morais também tem, na obra Gênesis também tem. Né? Então ela é por isso que eu digo, a Gênesis é um livro que aprofunda bem, ele pega né, bem assim, um pouco de cada obra também, né? A partir do Livro dos Espíritos originaram-se as demais obras básicas. Ó. A segunda parte originou a segunda obra. Ó, vamos ver se a gente estava correto. Ó. A segunda parte, então, que a gente viu ali do Mundo dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Né? A terceira parte, a terceira obra, no caso, o Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte, então, o céu e o inferno. Né? E a primeira parte, né, no caso, da segunda deu origem à última obra, que é a Gênesis. Né? Seria assim o quê? O forte assim, de cada um. Né? E aí, como eu disse, a Gênesis ainda assim, ela não pega só a primeira parte, né? Porque a gente está estudando, a gente vê que tem, né, questões morais ali também, né? Fala bastante coisa também sobre o mundo espiritual. Vamos ver agora então o Livro dos Médiuns. Ó. Então a gente viu o Livro dos Espíritos, agora o Livro dos Médiuns. Foi publicado em 1861. Ou seja, então a primeira foi em 57, né? 58, 59, 60, 61. 4 anos depois veio a lume a próxima obra, que é o Livro dos Médiuns. Até porque demorou 4 anos, porque como foi dito em 57, não foi lançado o livro com as 1019 perguntas de cara, né? Em resposta. Ele foi com 501 itens. Aí, se eu não me engano, 2 anos depois que ele dobrou, né? Então seria tipo assim, já seria quase que continuação, não, seria a parte 2 no caso. Né? Que daí ele pegou e juntou tudo num só. Aí por isso que demorou 4 anos, né? Imagina elaborar aquelas perguntas ali, né? As perguntas inteligentes. Então, em 1861, o Livro dos Médiuns trata-se de um estudo analítico das diversas modalidades de comunicação estabelecida entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, com os ensinamentos especiais sobre os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática da mediunidade. Então ele tem orientações ali que falam sobre as comunicações, né?
sobre entre os espíritos encarnados, desencarnados, ensinamentos sobre os gêneros, de tipo de manifestações, né? Os meios de comunicação com o mundo invisível e o desenvolvimento dessa mediunidade. E aí fala também sobre as dificuldades da mediunidade, né? Quem é médium, os tropeços que se pode encontrar durante a prática mediúnica, né? Bem interessante, para um livro bem assim, para nos ensinar bem sobre a mediunidade, né? Fundamental essa obra. Entenderam? Então vamos para outra obra, a terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. 3 anos depois da Livro dos Médiuns, vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz as máximas morais do Cristo, extraídas dos evangélicos canônicos, né, dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, analisados por Kardec e por vários espíritos superiores, que assinam dezenas de comunicações publicadas como instrumento dos espíritos. Tem ali os 4 evangelhos. Claro que, na verdade, não é uma síntese, né? Como já foi dito, é um resumo das principais partes que Kardec fez um estudo ali e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, que foram mensagens, né, ditadas por espíritos superiores, né, se referindo às leis, à parte moral. Então ele juntou, codificou o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem alguma coisa do Velho Testamento, tem ali também, no Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que é bem pouco, né? Do Velho Testamento, mas tem também do Velho Testamento alguma coisa. E ele pega assim, abrange mais no Evangelho segundo o Espiritismo o evangelista Mateus, né? Ele pega mais as mensagens de Mateus. Pode reparar no Evangelho, sempre quase todas ali é Mateus, né? Alguma coisa dos outros evangelistas. E é um resumo, né? Não tem tudo, não tem todas as parábolas, tem algumas parábolas. A gente até tá estudando todas, mas pretende estudar todas. E aí, se a gente quer se aprofundar, tem que estudar, pegar o original, né? Pegar os evangelistas, estudar, fazer um estudo aprofundado, fazer uma introdução, no caso, quem preferir seria fazer uma introdução antes de Jesus, né? O Velho Testamento, fazer uma introdução das origens até chegar no Novo Testamento. Aí quem quer se aprofundar aqui, é importante, né? Não ficar, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro, bem dizer, de cabeceira dos espíritos, né? É Evangelho segundo o Espiritismo para tudo que é lado, né? Vai fazer Evangelho no lar, é Evangelho segundo o Espiritismo, vai fazer uma leitura de manhã, de noite, é Evangelho. Né? Tem gente que já sabe até decora o Evangelho segundo o Espiritismo, de tanto que lê, né? Claro que não é uma coisa que é muito bom, né? Ali tem uns ensinamentos importantes, né? Que explica bem, né? À luz da doutrina espírita. Mas se a gente que já aprendeu, ele quer se aprofundar, né? Daí tem que ir na base, né? Aprofundar mais. Então a próxima obra, que é O Céu e o Inferno, foi publicada em 1865. Então, 1 ano após o Evangelho segundo o Espiritismo, vem a lume O Céu e o Inferno. Trata da justiça divina segundo o Espiritismo. São estudados o porvir e o nada, o temor da morte, e explicados o que são o céu, o inferno e o purgatório, os anjos e os demônios, à luz da doutrina espírita. Aprofunda a visão sobre a vida após a morte, a partir da reflexão sobre o significado do arrependimento e as consequências espirituais dos atos cometidos durante a vida física. Apresenta também relatos de espíritos que se encontram felizes ou infelizes após a morte física, nos quais esses narram as impressões que trazem do além-túmulo e como aconteceu o processo das suas desencarnações. Então esse Céu e Inferno aqui é uma obra assim, né? É uma obra fantástica também.
Tem cada história legal. E é uma obra, assim, principalmente quem é muito, assim, enraizado nas questões teológicas da igreja, sabe? E aí pega essa obra aqui e estuda, assim, daí vê uma visão totalmente diferente do que ele tinha, né? Sobre o céu, o inferno, o purgatório. E ali Kardec também traz ali várias comunicações de espíritos desencarnados de todas as classes espíritas, ali tem, né? Da terceira ordem, né? Espíritos inferiores, da segunda ordem, espíritos bons e espíritos superiores. Daí eles vêm e narram, né? Um espírito inferior, infeliz, né? Como é que foi a sua desencarnação? Daí ele conta. Então é uma obra assim muito boa mesmo. Poucos que estudam também essa obra, é uma ilustre desconhecida no movimento espírita, né? É porque, como a gente diz, os espíritas, a maioria, eles querem ler só o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, em segundo lugar, vem o Livro dos Espíritos, né? Ou seja, são as obras mais estudadas do movimento espírita. A maioria das casas estuda, eles chegam a fazer uma dobradinha. Ele estuda o Evangelho, daqui a pouco vai para o Livro dos Espíritos e fica naquilo ali, né? E as outras obras ali ninguém conhece, né? Então é uma obra assim muito boa também, né? O Livro dos Médiuns também é fundamental para quem vai trabalhar, né, nas reuniões mediúnicas, vai desenvolver suas mediunidades. Também muito poucos estudam essa obra, infelizmente. Então vamos para a última obra, que é a Gênesis, né, que a gente está estudando na terça-feira. Foi publicada em 1868. Então ela foi 3 anos depois do Céu e o Inferno. Possui 3 partes. Né? Na primeira, aprofunda vários temas que foram publicados no Livro dos Espíritos, como Deus, o bem e o mal. E na segunda, trata dos milagres atribuídos a Jesus, que Allan Kardec analisa à luz da lógica espírita, como fenômenos naturais e não sobrenaturais, vistos à época de Jesus como milagres, mas que somente eram inexplicados pela incapacidade científica do tempo em que foram realizados. É isso que a gente está estudando agora, que a gente começou, né? Na parte dos milagres, né? E na terceira parte, Kardec aborda as predições de Jesus, especialmente o advento do Consolador e a nova era para a humanidade. Essa é a terceira parte, né? Então é o advento, né, desse Consolador, né, a doutrina espírita, e a nova era para a humanidade. E para concluir este encontro, vamos refletir um pouco mais no grande ser humano que foi Kardec e nos testemunhos que passou para nos legar a doutrina espírita, com base em uma história narrada por Hilário Silva no livro O Espírito de Verdade, no capítulo Há um Século, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Diz assim: Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital.
Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros, ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe reto e ríspido ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Sena, o rio, e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno contemplando a corrente e, ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei em um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Laurent. Estupefato li a obra O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passa às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou, então, um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada. Leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referia, mas também outra, em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Assinado Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos alços e, antes de retornar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Hilário Silva. Que história, né? A gente chega até a se arrepiar com essa história, porque é muito forte, né? Belíssima essa história real narrada por Hilário Silva, na qual vemos a essência da doutrina espírita
sendo aplicada nos corações das pessoas, a partir dos ensinamentos de O Livro dos Espíritos. Com certeza, nestes 160 anos de existência, O Livro dos Espíritos e as outras obras básicas já devem ter salvado milhares de pessoas do suicídio. No entanto, o objetivo da doutrina espírita não é apenas o de manter os espíritos reencarnados no corpo, mas transformar moralmente a humanidade, pela aplicação dos seus princípios na vida de cada um de nós, preparando a regeneração da Terra, eliminando da face do planeta não apenas o suicídio, mas também o aborto, a pena de morte, a eutanásia, as guerras, a criminalidade, a corrupção, a pedofilia e outras perversões da sexolatria. Enfim, todas as chagas próprias do materialismo e do pseudo-espiritualismo, que ainda tomam conta da Terra, oferecendo àqueles que o buscam um sentido existencial profundo. Então, um belo comentário também desse estudo aqui do livro aqui a respeito desse texto. Então, sem comentários, não? Uma história fantástica. Então, aqui, minha gente, a gente termina então esse 27º encontro. Então, vamos retomar, então, vamos para o 28º, que é outro título. É o Centro Espírita. Agora vamos para o Centro Espírita, célula base do movimento espírita e o seu papel em minha vida. Não tem nem comentário, terminou assim, não terminou nada. Aqui, ó, se vocês querem comentar alguma coisa sobre esse texto. Porque teve um comentário no final. Teve um comentário bem grande ali, daí eu quis me ausentar dos comentários porque já ficou bem explicado, né? Então veja a importância, né? Que Kardec estava meio chateado, ali, meio triste, né? E aí de repente mostra para nós, às vezes vem alguma informação que nos dá aquele up, né? Quando a gente está meio desanimado, às vezes acontece também com cada um de nós, né? A gente está pensando assim uma coisa, pois é, né? Fica meio aí vem uma notícia assim, né? Que nos deixa contente de alguma coisa, da importância do trabalho espírita, né? Às vezes a gente fica pensando, às vezes na casa espírita, às vezes vem poucas pessoas, né? A gente fica pensando, poxa vida, podia vir mais pessoas, né? E aí o próprio Chico também tinha passado por isso, que uma vez ele fazia, por um longo tempo, ele fazia um trabalho sozinho quase, né? E aí ele ia até embora para casa e a mãe apareceu, mas e nós aqui, né? Ali foi a primeira aparição, assim, que ele viu de mais espíritos, né? Que ele passou a ver ostensivamente, né? Aí ele viu todos os espíritos, estava cheia a sala ali. Nós também queremos ouvir o Evangelho. Então a gente vê, às vezes vem espíritos que falam para nós, né? Já veio e já disseram para nós da importância, né? Mas, quanto é importante esses estudos, esses trabalhos para nós, né? Quantos espíritos que tem ali, alguns são milhares de espíritos, né? Aqui a gente está tratando dos desencarnados. E aqueles encarnados que também pode, de repente, como diz aqui, né? Num momento assim de querer tirar sua vida, uma situação difícil, ele passa a mão ali em alguma obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, e aquela mensagem cai como uma luva para a pessoa, né? Às vezes nas nossas dificuldades, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente abre ali, cai uma mensagem assim, poxa, essa mensagem caiu para mim, né? Caiu como uma luva na minha vida, porque eu estava precisando disso aí naquele momento, né? Parece que vem as respostas para nós daquilo que a gente precisa, né? Às vezes vem a resposta que tu não quer ouvir. Também pois é. Muitas das vezes vem resposta que a gente, para nós é difícil ainda, né? Mas a gente tem que se esforçar, né? Entenderam? Então, mais algum comentário? O texto do Hilário Silva ali, Psicografia do Chico, é um texto assim, boa informação, que esse Hilário Silva é um repórter também, né? Ele traz esse relato que aconteceu, né?
Vejam quantas coisas que isso que Hilário Silva trouxe não foi publicado em nenhuma obra de Kardec, né? Essa história. Vejam quanta coisa tem da vida dele ali ainda que aconteceu que a gente não sabe, né? Que não deu para retratar. Imagina a vida de uma pessoa, tu vai escrever um livro, né? Não tem, mesmo que tu escreva um livro da história de uma vida de uma pessoa, não tem como tu relatar todos os momentos, né? Vai pegar alguns momentos, né? No final do filme do Kardec aparece um homem na ponte, né? Aí ele pega o livro, assim, ele ia se matar, eu acho. Daí, acho que essa parte daí ele mostra, né? Daí ele vê o livro, daí ele sai com o livro na mão. Assim, Vim ver os filmes, ele não viu os filmes. mas acho que teve uma pinceladinha. Teve, sim. Eles resolveram colocar isso, então mostrando a importância, né, do trabalho de Kardec, né, que salvava muitas pessoas, né. De repente aquele ali até era outra pessoa, né, não era o mesmo dessa história, é que aquele dá detalhes, né. Naquela época lá, né. É que geralmente quem foi que disse? O Carlinhos Conceição mesmo falou numa das palestras musicais dele lá que a casa deles, eu não sei se era a casa deles que ficava perto da ponte. E as pessoas procuram direto a ponte para se atirar. E várias pessoas se atiram naquela ponte, sabe? Então, é costumeiro onde tem uma ponte ou um viaduto, as pessoas vão lá com a intenção de se matar mesmo. Isso às vezes já são tendências dos passados, né? Já fazia, daí vem aquilo ali, já está dentro da pessoa, aquele movimento, né? Bom, então tá, né? Vamos então para o 28º encontro. O Centro Espírita, célula base do movimento espírita e o seu papel em minha vida. O objetivo é refletir sobre a importância do Centro Espírita como base para que tenhamos um movimento espírita sintonizado com o objetivo maior da doutrina espírita. Restaurar o cristianismo dos primórdios e como podemos nos inserir de uma forma responsável no projeto iluminativo de Jesus, trabalhando efetivamente para que o Centro Espírita seja fiel às bases cristãs e kardecianas. Então aqui tem duas questões que nós vamos refletir ao longo desse encontro. Qual a importância do Centro Espírita para que tenhamos um movimento espírita cada vez mais fiel ao Espiritismo? Então qual seria essa importância, né, do Centro Espírita, né, para o movimento espírita cada vez mais fiel ao Espiritismo? E a outra questão, como podemos agir para que o Centro Espírita expresse cada vez mais essa fidelidade? É isso que nós vamos estudar. Então já refletimos em outros encontros sobre o que é a doutrina espírita e a sua importância para a humanidade do porvir. Neste encontro aprofundaremos algumas reflexões sobre como deve ser um centro espírita fiel à proposta transformadora da doutrina espírita. O advento da doutrina espírita ocorreu há 160 anos, mas muitas pessoas ainda chegam ao movimento espírita em pleno século XXI, não compreendendo bem o significado do espiritismo para a humanidade. Infelizmente, tem, né? Muitas pessoas pensam que se trata de uma religião a mais para competir com as outras. E não estamos falando daquelas que apenas frequentam o centro espírita, esporadicamente, ou seja, que vai de vez em quando, né? Mas também de trabalhadores que militam no movimento, embora ainda não se tenham conscientizado da real dimensão da doutrina. Viu? Então aqui no livro também já diz, eles são mais experientes aí no movimento espírita para dizer que tem pessoas dentro do movimento também que não entendem ainda bem o que é a doutrina espírita, né? Que não é só mais uma religião, que é muito mais do que isso, né?
Por isso vemos até dirigentes de centros espíritas que se afastam e buscam outras religiões, né? Sem refletirem que estão se distanciando do Consolador prometido por Jesus, conforme já estudamos, né? Isso acontece devido a vários fatores, sendo o mais preponderante a enorme superficialidade com que muitos tratam o movimento, sem adentrarem na essência do Espiritismo. Viu por que a importância de estudar, de saber, de abordar a importância do Espiritismo, né? O que é o Espiritismo? E não é só pegar livro e ler, né? Pega, por exemplo, o Livro dos Espíritos, vai fazer toda aquela sequência ali, né? Estudou, mas não entendeu o significado da doutrina espírita. Porque ali são 1019 perguntas e respostas, né? Mas ele não está refletindo aquilo, né? Da importância. E aí então acaba acontecendo isso aí, acaba saindo da casa espírita, acaba indo para outras religiões, até como comenta aqui, né? E qual é o objetivo principal da doutrina espírita? Qual que é o objetivo principal? Nos orientar. Orientar para quê? Orientação para quê? Para a nossa evolução, nosso melhoramento, moral, espiritual. Também, né? Aqui diz assim, a resposta: o objetivo essencial é de reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, para a implantação do reino de Deus na Terra, ou seja, a regeneração da humanidade, tendo como norteador as obras básicas kardecianas, que a gente já viu, né? Conforme os benfeitores afirmam na questão 627 de O Livro dos Espíritos, estudado anteriormente. Então o objetivo principal é esse, né? Como disse, seria com certeza através das obras uma orientação segura para a prática das virtudes, né? Que Jesus nos ensina que é de reviver esse evangelho, né? Que Jesus ensinou, né? Em espírito e verdade. Viu? Então aqui, então muitos espíritas, como eu já comentei, pensam assim, que quer estudando Bíblia e coisa, né? Mas a essência do espiritismo é aqui, ó, né? É reviver o evangelho de Jesus em espírito e verdade, tá? Se eu quero reviver o evangelho, o que eu vou fazer? Eu vou ter que estudar, né? Estudar para reviver esse cristianismo dos primórdios, né? Trazer tudo o que está registrado lá alguma coisa lá do Velho Testamento, depois o Novo Testamento, tem muita informação, né? Dos 4 evangelistas, depois tem mais as cartas de Paulo, né? O Ato dos Apóstolos também, né? O Ato dos Apóstolos seria a nossa seareira espírita do dia de hoje, né? Trabalhando com as suas dificuldades, com as suas lutas, depois as cartas também, Paulo mandando, fundando igreja, fundando comunidades melhor, né? Igreja é coisa do passado, que foi, né? Os romanos que inventaram o nome igreja. Então as comunidades cristãs, fundou várias comunidades enviando cartas, orientações. Hoje nós temos a facilidade da internet, né? A gente pode se comunicar com todo o movimento espírita assim, em segundos, né? Basta ter os contatos ali todos, passar orientações todas, né? E aí Paulo escrevia cartas, aí tinha as pessoas, aí tinha os mensageiros, tinha que correr para enviar as cartas, né? Depois vinha resposta. Até quem viveu nesse período de enviar carta, né? Eu muito mandei carta. Aí tinha que ficar esperando, era um tempão a resposta, né? Imagina lá no tempo de Paulo. Eu nunca recebia carta de ninguém, só cobrando. Ainda bem que não tem mais essa coisa. Então, nesse contexto, qual é a finalidade principal do centro espírita? Então, agora, qual a finalidade principal do centro espírita? Promover a doutrina espírita com seu objetivo primordial. Se o objetivo essencial do espiritismo é reviver o evangelho de Jesus em espírito e verdade, o centro espírita deverá estar em plena sintonia com o cristianismo dos primórdios. Para isso é fundamental meditarmos
sobre como funcionavam, aqui diz as igrejas cristãs, mas vamos colocar as comunidades cristãs e ficar mais bonito, né? Na fase do cristianismo nascente, visto que promoviam o espírito imortal, a ponto de incutir nas mentes uma fé convicta na proposta cristã, capaz de levar os seus adeptos ao sacrifício da própria vida, como aconteceu com muitos cristãos. Viu? Então é fundamental então, a gente estudar, né, como funcionava aquele pensamento cristão lá dos primórdios, né? Como é que nós vamos adentrar nesse pensamento, de como era? Só estudando, né? Voltando para lá, lendo, estudando para saber o que Paulo dizia, né? O que os evangelistas lá notaram, o que Jesus ensinava. Daí nós vamos ter que voltar nos primórdios e refletir sobre isso. Para isso é fundamental meditarmos sobre como funcionavam as igrejas cristãs na fase do cristianismo nascente, visto que promoviam o espírito imortal a ponto de incutir nas mentes uma fé convicta na proposta cristã, capaz de levar os seus adeptos ao sacrifício da própria vida, como aconteceu com muitos cristãos, né? Aquela fé convicta que eles tinham de saber já da imortalidade da alma, né? Que estavam ali pelo ideal do Cristo, né? E morriam porque sabiam que era só uma roupa, né? Eles morriam com honra, tudo ao Cristo, né? Impressionante. Eles eram... Uma força, assim, uma fé convicta muito grande, né? Pra época ainda, né? Mais primitivo, que nem... Com certeza eles já eram espíritos assim mais evoluídos para eles já ter esse pensamento assim, né, de imortalidade, né, de fidelidade, né, a Jesus, sabendo que a vida continuava, né? Porque senão, se a pessoa não tem esse conhecimento, essa fé convicta, a evolução para não ter medo, né? Tem que evoluir muito para não temer, né? A morte. E aí então eles venciam isso, né? O que levava uma pessoa a, estando frente a frente com um leão, cantar hinos de louvor a Jesus? Então lá nas arenas, que chamavam as arenas, os circos romanos, né? Eram espetáculos que eles faziam lá, né? Para aquela matança nos cristãos, né? Ficavam frente a frente com as feras. E eles davam risada e aplaudiam, que eles achavam o máximo aquela retaliação, né? E aí eles cantavam ainda hinos a Jesus, né? Morrendo na boca dos leões. O que levava as pessoas a se entregarem totalmente a uma proposta sem terem conhecido Jesus pessoalmente? Se não uma fé inabalável, centrada em reflexões e sentimentos muito profundos? Com certeza, né? Muitos deles nem conheceram Jesus. Eles conheceram por algum discípulo, alguém ali que levou adiante ali. Com certeza ele tinha uma fé robusta por causa da sua maturidade, né? Se fosse uma pessoa, um espírito imaturo, ingênuo, ele não ia, né, se entregar assim a sua vida, até porque ele não ia acreditar, né? E até hoje a gente teria um medo, né? Que eles não tinham naquela época, né? Pois é, por isso que eu falei. Como é que eles eram com aquela fé tão, né, pra época? Hoje a gente é tão molendo. E a gente tá mais pra frente, né? Isso que eu quero dizer. Imagina como eles eram evoluídos, né? Quantos anos isso aí? Séculos. É impressionante. Os primeiros cristãos não eram seres especiais, diferentes de nós, eram pessoas comuns, que fizeram esforços que atualmente muitos de nós não queremos fazer. Entendeu? E não é que nem agora, eu vou dizer assim, eu vou te prender, eu vou te dar uma advertência.
Era uma coisa mortal e mortal cruel, assim. O cara não era só coragem, fé que ele tem que ter, era muito mais que isso, né? Eu fiquei impressionado. Então eles buscaram, Eles eram loucos. eles buscaram com todas as forças existentes nas suas próprias almas entrar em sintonia com a proposta de Jesus. E por isso fizeram-se especiais. Então eles acreditavam, tinham uma fé convicta naquilo, né? Então vamos recorrer agora à obra Paulo e Estevão, a grande obra, fantástica. Eu sou muito fã dessa obra e todos deveriam ler, porque ali está a base também do cristianismo redivivo. Ali está a essência do espiritismo para nós tarefeiros nos dias de hoje. Porque lá está lá, né, as diretrizes lá de Paulo, lá dos apóstolos, para todos os discípulos, né? Todos nós trabalhadores. Então é uma obra incrível, né? Do Espírito Emmanuel, na qual o autor descreve na segunda parte, capítulo 4 e 7, o funcionamento de duas igrejas cristãs modelares, a de Antioquia e a de Corinto. Vamos ver essas duas igrejas cristãs que... Na igreja não, comunidade, né? Comunidades cristãs que Paulo fundou. A instituição de Antioquia era então muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali um ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Então era aquela simplicidade no ambiente, né? Que deve ser hoje também para nós tarefeiros espíritas, né? Dentro das nossas casas espíritas, buscar assim ambientes simples, né? Nada de, né? Com todo o respeito àqueles que querem luxo, querem, né, coisas, né? Então é simplicidade. Então o que a gente está estudando? O que é reviver o Evangelho nos seus primórdios? Jesus era simples e todos aqueles que deram continuidade eram simples, eram humildes, né? Então, ambiente simples, né? Claro, não vamos deixar, a gente pode caprichar tudo no ambiente, fazer ajeitadinho, tudo mais simples, nada de, né, de coisa chique, coisa que vai chamar atenção, vai extravasar, né? Não posso botar uma lâmpada de cristais? Como é que é o nome daquilo? É pra rir, né? Não sei o nome. Não sei o nome. Havia riqueza porque não faltava trabalho. Viu? Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite das reuniões da igreja. Viu? Então, ou seja, eles trabalhavam, eles tinham suas obrigações durante o dia, trabalhavam 12 horas, né? E aí depois estavam aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja. Então eles trabalhavam 12 horas e iam para a igreja para descansar, para as comunidades, né? Iam para lá para fazer o que a gente faz hoje. Nem nós aqui, o certo é isso aí, é o trabalho o dia inteiro, né? Que hoje eu não trabalho 12 horas, já reclamo, né? De dores e coisas, imagina, né? Nem é um trabalho que nem era o deles, né? Imagina eu trabalhar 12 horas em pé, eu estaria, já trabalho 9 horas, já tô, né? A dona de casa quase que trabalha 12 horas em pé. Que 12, não mais. Dia e noite de trabalho. E aí então trabalha e depois vai para o compromisso na comunidade cristã, vai lá fazer o que a gente faz, vai estudar o evangelho, né? Ou então em dias de palestra, vai ter as palestras, vai ter os passos, nós vamos ver aqui. É igualzinho, não muda nada. Trabalhar então durante o dia, ter as responsabilidades, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja. Qual uma bênção de Deus, ó. E não uma reclamação, né? Pensa, trabalhei o dia inteiro, vou ter que ir lá para aquela casa espírita chata lá, aguentar aquele tal de Ederson lá que, né? Não, meu Deus, ó, é fácil. Misericórdia. Os israelitas, distantes do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Raríssimos os que falavam na circuncisão
e que, por constituírem fraca minoria, eram contidos pelo convite amoroso, a fraternidade e a união. Então eles tinham lá as práticas deles, lá que eles tinham, o judaísmo tinha a circuncisão, né? Que a circuncisão era fazer uma cirurgia ali, remover uma pele ali do pênis ali, que eles faziam aquilo como uma tradição, um ritual, aquilo, né? O que era aquilo? O pinto sair pra fora? É que segundo aquilo é para evitar, assim, eles diziam, não sei que era para evitar infecções, né? Porque eles quase não tomavam banho. Naquela época não tinha, né? Não tinha higienes, assim, muito. E aí infeccionava o troço lá e matava. Daí então foi por isso que Deus colocou como lei lá no tempo de Moisés a circuncisão, né? Lá no Velho Testamento tá como lei, Deus disse, né? Mas foram diretrizes de Jesus, né? Para Moisés, né? Hoje não se faz mais isso, né? Pois é, não sei o que eles fazem ainda. Acho que alguns fazem até. Lá para aquelas plantas lá. Sim, os judeus ainda têm deve fazer essas práticas, né? Mas então tinha os judeus ali que participavam, né? Mas eles não comentavam, né, nessa circuncisão, né? Eles respeitavam. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. Olha só. Então as assembleias, assim como uma casa espírita, né? Eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. A solidariedade no ambiente entre todos, né? Ser fraterno, ser solidário. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. Olha só, gente. Então qualquer irmão ali tinha um problema, uma dificuldade, o problema daquele ali era o problema de todos. Todos se ajudavam. Vê só. E hoje é assim? É assim, né? Pelo menos deveria ser, né? Aqui, ó, olha aqui as orientações que estão passando para nós. Ó. Por isso que eu digo, o evangelho lá dos primórdios vai dar direitinho como é para nós viver o cristianismo também nos dias de hoje. Né? Aí já teve pessoas assim para mim, líderes espíritas, dizendo assim, não, mas Jesus para aquela época não tem nada a ver com a época de hoje. Já passou esse tempo, já pensou? Diz, olha só como é que era Jesus. Não, Jesus é daquela época lá. Bem assim. Já pensou, gente? Isso é cruel, né? Hoje os tempos são outros. Mas então o que ele está fazendo, né? É um dos que não refletiu, né? Então a união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas, ó. Viu? Então, em certos dias, que nem nas casas espíritas, havia os fenômenos mediúnicos. Né? Podemos dizer que tinha as reuniões mediúnicas também, em certos dias da noite, que nem nas casas espíritas, né? E aí tinha as vozes diretas, ou seja, os próprios espíritos ali usavam, né, o ectoplasma dos médiuns ali, formavam gargantas ali que falavam diretamente a eles ali, dando orientações. Hoje já não tem mais isso, né? Fenômenos de vozes diretas, né? Hoje é os próprios médiuns que são os instrumentos dos espíritos, né? A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Nos dias de repouso, a pequena comunidade, organizava estudos evangélicos no campo. Olha só. Viu? Então, ou seja, quando era folga, né, tipo assim, trabalhou a semana toda, né, daí tem aquele dia de folga, né, por exemplo, no domingo, daí naquele dia, então, mesmo assim eles iam, né, faziam um piquenique lá, iam lá também estudar o evangelho no campo, né, em algum lugar, né, se reuniam igual. A interpretação dos ensinos de Jesus
era levado a efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza, quase sempre às margens do Orontes. Então eles se reuniam ali, faziam dia de folga, faziam seus piqueniques e faziam os comentários do Evangelho, né? De Jesus, né? É que hoje em dia tem muito mais distração, né? A Fábio comentou, naquela época não tinha TV. Não tinha TV, não tinha celular, não tinha internet, nada, não tinha. Não Tem que tinha. ter com alguma coisa. Daí eles viviam estudavam, aquilo, né? Viviam aquilo. Para eles era um lazer, né? Ouvir Jesus, participar daquelas comunidades, né? Nem na internet o pessoal quer ouvir Jesus, mas... Bah. Vê a diferença, né? A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades afluíam colaboradores sinceros, né? As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam, animados do Espírito Santo. Ou seja, então o que era, né? Profetizava, eram os fenômenos mediúnicos, né? Profetizava, então vinham os espíritos, ali diz assim, animados do Espírito Santo. Ó. A gente sabe que Espírito Santo é a falange dos Espíritos de Jesus, né? Então eles vão aos médios ali e passam as comunicações. Né? Então era fantástico essa igreja de Antioquia, né? Que deveria ser hoje para nós também como modelo para os centros espíritas, né? De viver dessa maneira, né? Mas a gente sabe das dificuldades, tudo, né? A gente deve fazer os esforços. A igreja de Corinto agora. O ex-doutor da lei, né, Paulo, procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquense. Então, daquilo que viveu ali, que a gente leu de Antioquia, ele quis levar para a igreja de Corinto, né? Tipo, só tem uma casa espírita que é modelo, que a pessoa faz um excelente trabalho, vai, leva para outra casa que é bom, né? O ex-doutor da lei então procurou enriquecer essa igreja, né? Os cristãos da cidade viviam um oceano de júbilos indefiníveis, né? A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário e de remédios, né? Não seria hoje então que as casas espíritas, muitas delas fazem a assistência, o assistencialismo também, né? Tem, né, de dar assistência àqueles necessitados, né, que precisam. Aí tem casas espíritas que tem mais trabalhadores, tem mais recursos, aí dão sacola econômica, né? Tudo, dão até, aqui dão até remédio, roupas, né? Venerando as velhinhas, revezavam-se na tarefa santa de atender aos mais desfavorecidos, né? Até as velhinhas trabalhavam e revezavam-se nessa tarefa santa de atender os mais necessitados. Então não tem desculpismo hoje, né? Ah, mas já tô velho, não presta para nada, para alguma, todo mundo presta para alguma coisa, né? Basta querer. Diariamente à noite havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida a pregação central e ao movimento das manifestações de cada um. Todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu, através do profetismo. O que está dizendo aqui? Olha só. Todos os dias, né? Ou seja, tinha reunião, não era só que nem nós aqui, que é na terça, de vez em uma vez no mês, na segunda, né? Quinta e sábado, lá era todo dia. E ainda no dia de folga que tinha, ainda se reuniam, né? Faziam os piqueniques lá na natureza, né? E aí dizia que todos os dias à noite havia reuniões. Piquenique, né? A gente faz. É. Todos os dias havia reuniões à noite para comentar uma passagem da vida do Cristo. Ou seja, não é o que a gente faz. Então começa as reuniões, a gente faz uma mensagem, né? Tem uma mensagem, tem as preces e em seguida a pregação central, não é? Depois não tem a palestra, depois a pregação central. E há o movimento das manifestações de cada um
que como era um ambiente... Por que naquela época tinha muito isso aqui? Todos entravam em silêncio, né? E a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Porque como o ambiente era tão salutar, então aquela mediunidade era aflorável, uma coisa muito natural, porque era um ambiente saudável. Entendeu? O que é hoje dentro das casas espíritas? Infelizmente, tem muitas pessoas que um tá focado, o outro tá ali com inveja do outro, pensando um monte de bobagem. Como é que vai ter esse profetismo reinante assim no ambiente? Os espíritos vão vir com naturalidade, vão falar através dos médios. Até esse de vozes diretas, de usar o ectoplasma dentro, porque era um ambiente extremamente saudável, né? Eram irmãos que estavam todos ali focados, com o mesmo pensamento, né? Não tinha maldade entre eles, né? Aí as coisas fluíam assim, tranquilo, né? Os não habituados ao dom das profecias, possuíam faculdades curadoras. Então aqueles que não eram médiums ostensivos, né, de comunicação, eles tinham mediunidade de cura naquela época, que eram aproveitados a favor dos doentes, né, em uma sala próxima. Então tinha uma sala separada que era a sala dos passos. Aqui está detalhando direitinho como é que é uma casa espírita modelo daquela época, que é o mesmo para os dias de hoje. Não muda nada. O que mudou, na verdade, foi nós, né? Que em vez de ter continuado essa fraternidade, tudo, para que a coisa fluísse, não é. Sabe, aquela coisa louca, né? Que a gente vê por aí, né? Infelizmente. E não deveria, né? Tem outra coisa que é diferente. Naquela época, eles faziam as necessidades no mato, agora tem banheiro. Aí modernizou um pouco mais, né? Isso que naquela época, esse pessoal aí, não sei, porque tinha muita pessoal, era tudo loucão naquela época também, né? A gente vê nos livros, nos filmes, tocava teto, era bem ruim. Tinha um povo bem... E as mulheres, a gente vê inveja e coisa nada, né? Nas histórias. Hoje o povo é mais discreto. Hoje e mesmo assim se reuniu um grupo bem salutar, que nem hoje as pedradas, na verdade, são por pensamento, né? Ficam apedrejando o próprio confrade ali por pensar, esse cara, eu vou derrubar ele. O que esse cara pensa que é? Não é assim? Quer ser melhor que o outro. Então apedrejamento ainda tem mentais. E apedreja mesmo. Toma. Aquelas energias mental vai como pedra para cima do outro. Se não tem uma sintonia, uma proteção, vai levar chumbo, né? Tirando as pedrinhas. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. É a mesma coisa, o profetismo com a mediunidade para nós. Como acontecia por vezes em Antioquia, surgiam também ali pequeninas discussões em torno dos pontos mais difíceis de interpretação, que Paulo se apressava a acalmar, sem prejuízo da fraternidade edificadora. Ou seja, então tinha estudos ali também, né, do Evangelho, ele fazia uns miudinhos, umas coisas complicadas ali que as pessoas tinham dificuldade de entendimento, né? Imagina, ainda mais para aquela época, né? Se hoje já tem gente que não entende, imagina naquela época. Então os mais experientes ali, né, os apóstolos ali, eles entendiam as escrituras e ensinavam os outros, né? Não, aqui esse versículo dizia... Naquela época não tinha versículo, na verdade, né? Depois, isso aí veio depois para facilitar para nós uma comunicação mundial da Bíblia, né? Se eu disser que Mateus capítulo tal, versículo tal, é mundial, né? Vai ter todos a mesma mensagem. Então foi para globalizar, facilitar. Mas na época de Jesus, lá os primeiros manuscritos, né, não tinha número, nada. Era tudo assim, eram textos assim. Não tinha Mateus capítulo tal, né? João. Aí depois que veio para facilitar. Eram pergaminhos ali, tudo enroladinho, que eles levavam junto, né? Os textos sagrados, né? Aí desenrolavam os pergaminhos e liam, né? Nunca fazia.
Ó, ao fim dos trabalhos de cada noite, no final dos trabalhos, uma prece carinhosa e sincera assinalava um instante de repouso. Então, prece do encerramento das atividades, ó. É o que faz também nas casas espíritas. A instituição progredia a olhos vistos, aliando-se à generosidade de Tito Justo. Outros romanos de fortuna aproximaram-se do Evangelho, enriquecendo a organização de possibilidades novas. Os israelitas pobres encontravam na igreja um lar generoso, onde Deus se lhes manifestava em demonstração de bondade. Ao contrário das sinagogas, em cujo recinto, em vez de pão para a fome voraz, de bálsamo para as chagas do corpo e da alma, encontrava apenas a rispidez de preceitos tirânicos nos lábios de sacerdotes sem piedade. E ainda tem, né? Infelizmente, aí no meio do movimento espírita, a gente sabe que tem, né, essas sinagogas por aí, né? Que deveria ser uma casa espírita, né? Como está dizendo aqui os moldes, né, sagrado, lá que Paulo estava orientando. E aí, infelizmente, então, tem muitos aí que tem, em vez de ser casas espíritas, são sinagogas, né? Que tem sacerdotes impiedosos, que expulsam, né? Expulsam irmãos da casa espírita, né? Que mandam, né? Gritam, tem que ser como eles querem. É os sacerdotes daquela época, infelizmente. Né, que deveriam vir para a doutrina espírita para deixar para trás aquilo, né? Não aquele sacerdote dominar novamente, né? Mas que a humildade, a simplicidade que Jesus ensinou, que viesse a doutrina espírita de uma forma mais prática, né? Uma forma mais clara nas nossas vidas, né? Do relato de Emmanuel retiramos alguns pontos, comparando as ações da igreja cristã de Antioquia e Corinto com os centros espíritas atuais, para refletirmos à luz do movimento espírita. Então a gente foi comentando, né? E agora aqui também o estudo do livro, eles também vão trazer comentários, né? De modo a fazermos uma avaliação comparativa para saber se estamos de fato revivendo as mesmas ações que havia nas igrejas cristãs de Antioquia e Corinto, modelos de fraternidade para os nossos centros espíritas. Então ali, ó, que a gente leu, né, novamente para reforçar o que a gente comentou, né? Ambientes de simplicidade pura. Com raras exceções, ainda estamos por desenvolver esse ambiente nos centros espíritas. Infelizmente, tem casas que já estão se desviando para o luxo novamente, né? Querem cada vez mais luxo, coisas extravagantes, né? O outro tópico, ó. Todos amavam as obrigações diuturnas, ó. As obrigações durante o dia, aguardando o repouso da noite, nas reuniões da igreja, com uma bênção de Deus. Ó, as pessoas trabalhavam o dia inteiro em ofícios desgastantes e depois iam com prazer às reuniões da igreja. Muitas pessoas nos centros espíritas hoje veem as atividades com obrigações religiosas, como se o trabalho na seara de Jesus fosse um peso em suas vidas e não uma bênção de Deus. Então, infelizmente, tem pessoas que não entenderam ainda a proposta da doutrina espírita e tem, como a gente disse antes, como uma religião a mais. Aí vai lá como uma obrigação, não, eu tenho que ir, porque o que o dono da casa espírita vai dizer que eu não fui, sabe? O obsessor vai me pegar, sabe? Tem tantas coisas assim que, sabe, não para estudar, para refletir. Veja a importância, né? Que qualquer leigo hoje estudando, que a gente está estudando, ele já vai ter um norte, né? Diz, mas peraí, né? Doutrina espírita é isso, né? Olha o que a gente estudou nesse livro aqui, né? Quanta coisa importante para nós saber, né? Para nós não ficar na ignorância de alguém querer vir, né, dizer coisas que não tem nada a ver com a doutrina, né? Para a gente ficar sempre alerta, o que deveríamos ser, né? Como tarefeiros da doutrina espírita. Coisas muito importantes, né?
sentiam-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Somos convidados a criar em nossos centros espíritas a real fraternidade, para que estejamos irmanados com os ideais do Cristo. Então, aqueles que todos que são trabalhadores conscientes, né, e que praticam esses ideais do Cristo, todos têm o mesmo pensamento, né? E a gente vê hoje, tem tantas oposições ainda dentro do... que deveria todos ter o mesmo pensamento, mas tem muitas correntes, muitas oposições, né? Mas, não, eu não concordo com isso, mesmo que está ali, Jesus está ensinando, mas ele não concorda, porque tem que ser o que ele está dizendo, e não o que Jesus está dizendo, né? E aí então acontecem essas indiferenças, dificuldades, né? Que a gente vê por aí que não deveria, né? Todos emanados com o mesmo pensamento. Diante das questões de pensamento divergente, eram convidados amorosamente à fraternidade e à união. Nos centros espíritas, hoje o pensamento divergente ainda gera muitos melindres e malquerenças, né? Quando deveríamos cultivar a fraternidade e a união. Nas divergências, observamos a luta de algumas pessoas para fazer prevalecer os seus pontos de vista. A gente comentou, né? Se não o conseguem, muitas abandonam o movimento espírita ou fundam outros centros espíritas nos quais fazem valer aquilo que pensam. Então, muitos, infelizmente, a gente vê que acontece o melindre, uma dificuldade, a pessoa já desiste, e que é um grande erro, né? O certo, a liderança é ir lá, né? Apaziguar, conversar com a pessoa. Por que o fulano não vem mais, né? O que aconteceu? Os trabalhadores, espíritas, sonham. Mas o que está acontecendo? Não, vamos conversar, vamos tentar se ajudar, vamos melhorar, né? Não, às vezes a pessoa se afasta, assim, por um melindre, e aí não volta mais e ninguém... não, isso aí não quis mesmo, sabe? Deixa ele. Sabe? E a pessoa às vezes fica chateada, triste. Foi por isso que A casa grande não fala. Foi por isso que o senhor abriu uma casa espírita, então, para trabalhar do jeito que o senhor queria isso. Não do jeito que eu quero, né? Mas conforme o ideal que a gente está estudando aqui, o ideal espírita cristão, né? Então, se a gente vê coisas assim que não está dentro do ideal, que não tem isso que a gente está estudando aqui, e aí tu tenta, né, de todas as maneiras, poxa vida, aquilo não tem jeito de se melhorar, então o que tu vai fazer? Tu vai ficar ali, né, dando, né, murro contra a parede ali, senão... Mentira! Tu abriu uma casa espírita porque a espiritualidade veio e disse que tu tinha que fazer isso. Também, né? Então todos nós temos as nossas tarefas, né? Às vezes tu não cai a ficha quando a espiritualidade diz, não, mas vocês têm um compromisso, lá tem que, né? Tem que começar um trabalho. Mas como assim começar, né? Às vezes nem acontece. sei nada. Como aconteceu contigo, né? Como assim começar um trabalho? Mas eu nem sei nada. Pois é. Começando assim, né? Na verdade, quando os benfeitores, eles sabem que eles não improvisam nada, né? Se eles investem em alguém é porque eles sabem que aquela pessoa ela tem aquelas qualidades ali necessárias para o trabalho, né? E aí só dão um empurrão ali, dão uma orientação, tem que ir, né? Aí às vezes a pessoa não acredita, não tem preparo, né? Se acha incapaz. Mas e quanto tempo foi preparado também no mundo espiritual, né? Para aquela tarefa, né? Daí acha que não... Será que ela se acha incapaz, ela? Por que será? Tem que ter mais, né? Tem que esperar, porque as coisas vão acontecendo, né? Eles inspiram a gente. O pai. Aquele conhecimento, na verdade, ele fica esquecido, mas ele vai vindo à tona. Conforme tu vai te esforçando, vai estudando, vai vindo aquilo tudo, aquela claridade, né? Aí tu vai desenvolvendo de uma forma mais clara, né? Então vamos encerrar, que nós já estouramos o nosso horário. Então a gente para por aqui. Tá? Só vamos fazer uma marquinha aqui onde é que a gente parou. Eu vou ficar com a tampa pra não me roubar. Eu vou retomar isso aqui depois para não ficar no meio do caminho. Que é muito importante esse assunto, né? Ok. E aí então...
Tem bastante aqui, bastante assunto aqui. Isso aqui parece que... Esse aqui ainda vai longe. Não tem a pressa. Não vamos desencarnar agora. Acho que não. Então vamos então fazer... Eu quero aqui agradecer a todos aqui que participaram conosco. Um grande abraço a todos. Obrigado por estarem assistindo. E vamos então convidar todos a fazer a nossa prece para nós encerrar hoje. Então vamos primeiramente somente agradecer por essa oportunidade, por esse aprendizado da noite de hoje, e que possamos então refletir para nossas vidas o que estamos estudando, a importância do que a gente viu na noite de hoje, de Kardec em nossas vidas, o codificador, que deu o pontapé inicial, as obras básicas de Kardec, é o nosso norte, é a chave para o entendimento do que Jesus nos ensina, de tudo que a gente refletiu na noite de hoje, para colocarmos em prática em nossas vidas, dentro do Centro Espírita, para com o movimento espírita, e buscando sempre com muita humildade, simplicidade, buscar reviver as primeiras comunidades cristãs que foram orientadas pelos apóstolos, pelos discípulos, e reviver nos dias de hoje aquilo tudo que eles nos ensinaram. Que possamos hoje, da melhor forma possível, ser apenas humildes instrumentos desses primeiros trabalhadores, primeiros tarefeiros da primeira hora de Jesus. E que possamos hoje, através de suas orientações, inspirações, um deles que foi o discípulo amado, nosso Pai Francisco, que ele possa nos orientar hoje para que a gente possa também caminhar, trilhar por tudo aquilo que eles caminharam, aprendendo, sendo humildes instrumentos e buscando sempre, através da prática das virtudes, evoluir e crescer, até chegarmos ao nosso Pai, que é o objetivo da felicidade para todos nós. Muito obrigado por tudo e pela presença de todos, e damos então por encerradas as atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.